Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o nosso estudo da obra Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni. Agora na parte número 5. E aí, coincidência, vamos iniciar o estudo do capítulo número 5. Então o capítulo vai falar sobre divindades. Na parte 5.2, as divindades de Deus. Uma divindade é um ser divino e mistério de Deus. Elas podem ser chamados anjos, arcanjos, serafins, trono, etc. Elas são exteriorizações de Deus. Nós humanos também podemos nos divinizar se evoluirmos no sentido da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e da geração. Então aqui, é importante a gente entender que nós, encarnados, não conseguimos ter um alcance do que é Deus. Pelo fato de a gente estar nesse nível evolutivo, pelo fato de a gente estar com as nossas faculdades mentais, psíquicas extremamente diminuídas, pelo fato de estarmos na matéria densa, se torna, tem autores que dizem que é impossível a gente conseguir entender Deus. Entende? Antes desse capítulo 5.2, capítulo 5.1, Rubens Saraceni vai nos falar que nós somos criaturas, conseguimos enxergar no micro. E Deus é macro. Então a gente não consegue alcançar. É como um peixe que está dentro do oceano, ele não consegue saber que está dentro da água. Ele não consegue alcançar o que seria água, porque não consegue alcançar. E aí, quando a gente vem agora para o capítulo 5.2, você vê que ele vai dizer que uma divindade é um ser divino, é um mistério de Deus. Então todo espírito que ele vai criar, a gente sabe que tem toda a escala espírita ali, né, que vai trazer, a gente vai estudar mais para frente isso daqui, também nessa obra, né? Criou o espírito, depois o espírito em vários reinos ali, mineral, vegetal, animal, elemental, humano, angelical. Então, nós somos, como Jesus mesmo nos ensinou, nós somos deuses, com o quê? Com o D pequenininho. Por quê? Porque Deus só existe um. E aí, conforme vai se avançando, né, como ele vai comentando aqui, ó, que esses seres que podem ser chamados de divinos, como arcanjos, serafins, os próprios tronos, o que acontece? Como esses seres estão mais evoluídos do que nós, naturalmente a gente começa a passar, mesmo que seja inconsciente, a gente não consegue compreender o nível evolutivo desses seres, a gente só sabe, pô, eles são muito evoluídos. Mas quanto mais do que nós, a gente não consegue compreender isso, né? A gente não consegue alcançar quão mais evoluído é um serafim, por exemplo, do que eu, né? Não sei. Mas aí a gente tende a ter esse olhar mais diferenciado. Outra coisa que a gente vai perceber, a gente vê isso em várias obras espíritas, por exemplo, romances espíritas, que o espírito, conforme ele está evoluindo, conforme ele está se aproximando mais de Deus, a sua luz aumenta. Naturalmente, olhar e interagir com espíritos mais evoluídos, com seres mais evoluídos, no espectro da luz, vai nos favorecer essa visão mais de calma, de amor, de acolhimento, que uma questão até de uma certa reverência, mas não reverência no sentido de vou cultuar essa pessoa, não. Mas a gente tem vários relatos em livros, por exemplo, onde tá o espírito trevoso, tá tendo uma discussão, tá tendo uma contenda qualquer que seja, e aí chega um espírito de luz, só ele ligando a sua luz, deixando a sua luz assim, ele prende aquele espírito, ele se congela também a luz, né? Ou da pessoa ali tá passando uma coisa, só ter aquele espírito emanando aquele amor acendendo sua luz, você começa a chorar, porque você sente essa proximidade. Quanto mais esse espírito está evoluído, mais ele está próximo de Deus, né?
Então essa característica de divindade, ela vai corroborar com isso, seres que estão mais evoluídos do que nós, né? Mas é muito importante a gente entender isso. Nós temos seres que são mais evoluídos do que a gente, no aspecto positivo e no negativo, né? Então o termo divindade, como ele vai colocar aqui, o que eu marquei na minha observação, né? Os anjos, arcanjos, serafins, né? Aqui a gente está olhando o aspecto positivo. Agora, muito importante, nós não podemos esquecer. Existe somente um Deus, somente uma fonte criadora. O Pai, Mãe, Consciência Divina. Que João Valvelã gosta de chamar de Pai Amantíssimo também. Somente um Deus. Ah, mas a gente tem um espírito muito evoluído. Nosso mestre, Jesus, muito evoluído. É um espírito perfeito. A gente sabe que ele encarnou, ele gastou 1000 anos condensando a sua energia para conseguir encarnar num corpo denso desse, mas hoje, pelo que a espiritualidade nos conta, hoje ele não consegue mais entrar no corpo denso. Acabou, não tem mais como. Nem que ele condensasse aí, não dá mais. Para entrar num corpo desse nível aqui. Então, olha o nível do espírito. Puro amor. Ele não é Deus. Deus só é um. Então, bom a gente entender isso, que ao longo daqui para frente a gente vai começar a estudar muito a questão dos tronos, a gente vai ver depois, mais para frente, a gente vai começar o estudo dos orixás, e a entender que todos esses seres, independente de quão evoluídos são, e nós podemos sim, não há problema algum, tratarmos eles com amor, com carinho, ter uma certa reverência por reconhecer o nível evolutivo deles, por reconhecer a caminhada que eles já tiveram, porque você imaginou um espírito como nós que estamos aqui encarnados, conseguir chegar no nível de um arcanjo? Como nós sabemos que arcanjo Miguel pode pegar o umbral inteiro, colar no seu magnetismo e mandar embora. Imagina um nível evolutivo num espírito desse. Imagina um nível evolutivo de Jesus, entende? Nosso mestre, para entrar num corpo denso desse por amor. Entende? Às vezes a gente não consegue amar o nosso amiguinho do lado. Entende? Imagina conseguir fazer um sacrifício desse. Então, olha o nível evolutivo. Então, tá tudo certo. A gente tem uma admiração por esses seres, entende? Por essas divindades. Tá tudo certo. Mas não perdamos o foco de que Deus é um. Entende? E esses seres são muito evoluídos, né? Mas não são Deus. E outra coisa que me chama a atenção aqui no final da minha observação, ó, eles são exteriorizações de Deus. A gente vai ver mais para frente muito isso, somente na questão quando a gente for estudar os orixás, que a gente vai ver que vários deles têm qualidades de Deus mesmo. Mas não vamos entrar nesse momento agora. Então, nós também podemos nos divinizar. Faz total sentido, né, gente? Como eu acabei de comentar. A gente sabe dentro da escala, e nós estamos agora no nível humano. O próximo passo, a gente conseguindo evoluir, esse passo que dizem que é o passo mais difícil de todos na evolução, que é deixar o mundo do instinto, o mundo da matéria, da carne, para ir para o mundo do espírito, né? Que é deixar de ser humano e ir para o mundo e estar no nível evolutivo para estar nesse nível angelical, né? Então, e depois, né, você vai virar um espírito puro, né? Que aí a gente, depois com certeza tem mais muita coisa que a gente nem sabe ainda. Então, olha que interessante. Se a gente evoluir no sentido da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e da geração, a gente vai caminhar no sentido certo. Então, olha que interessante. O pensar assim deixa claro para nós que se a gente estiver semeando e fortalecendo os valores que estão alinhados com os valores da luz, os valores de Deus para nós vamos evoluindo e vamos chegar naquele ponto evolutivo. Agora, se a gente estiver vibrando em valores contrários ao que a gente está aqui, então ele está falando de fé, a gente vai lá e vive na ignorância. Está falando de conhecimento, a gente vive na ignorância, a gente vive na hipocrisia, a gente vive na... Não vou ficar fazendo paralelo de um para o outro aqui, né? Mas vivendo valores que este mundo doente aqui bota como normal, uma ganância, com uma soberba, com uma arrogância, uma prepotência,
como a lasciva, a luxúria. Aí, ó, a gente não vai caminhar nesse sentido. Agora, se a gente caminhar nesse sentido de evoluir, de fé, de amor, de conhecimento, e aqui eu faço um parêntese, dos 3 pilares que a gente viu fundamentais do universalismo crístico, que a obra já tem o estudo aqui no canal, se você quiser acompanhar, do Roger Bottini Sparenhos e Hermes Trismegisto, universalismo crístico. Quais são os 3 pilares, lembra? O amor, entende? Então temos amor aqui, ó. Nós temos o pilar do conhecimento. Nós temos o pilar do conhecimento aqui, entende? Então, olha como é que são as coisas. E aí a gente tem o segundo pilar ainda, lembra? A crença na reencarnação e na lei. Entende? Então olha como é que tudo se encaixa, olha como é que as coisas fazem sentido, né? Como realmente a gente está estudando temas que são verdadeiros, porque as coisas têm que se conversar entre si, né? 5.3 Os tronos de Deus. Os tronos são a classe de divindades que mais estão próximas de nós, porque são responsáveis pela vida e evolução dos seres. Um trono é uma qualidade divina, manifestando seu magnetismo, vibração, irradiação energética, etc. Então, olha que interessante. O trono de Deus ele está próximo a nós. A gente vai ver depois com mais detalhe toda a questão dos tronos e tal. E aí são essas energias que vão chegando até nós, né? Porque Deus cria esses seres, essas energias que vão vir como tronos, por exemplo, como orixás, e aí essas energias vão gerando as suas, como ele vai dizer aqui, vai gerando sua vibração, seu magnetismo, sua radiação, e aí vai ajudando na cocriação e na ordem, tudo, e a gente vai ver com mais detalhes mais para frente cada um, bem mais para frente, não é no capítulo 5 de Divindades ainda, a gente vai ver que cada trono é responsável por um aspecto da criação, da ordenação do mundo, né? Então, quando a gente for estudar os orixás, a gente vai ver que também cada orixá é responsável por uma característica, né? Mas é bom a gente entender isso. Os tronos são qualidades divinas trabalhando para Deus, né? Deus é em si e os seus tronos são geradores naturais das suas qualidades divinas. Por isso são denominadas divindades naturais e regente das naturezas. Esse naturezas aqui não é o conceito aqui de natureza, árvore, planta, essa coisa não. É assim dessa coisa de meio ambiente, não de aqui físico, né? Mas da natureza divina, né? Então você vê, ele vai nos dizer que os tronos são geradores das suas qualidades, então a gente vai ver mais para frente, mas por exemplo, um trono mineral, ele vai ter algumas características, entende? Um trono, um trono estrelado vai ter uma característica, os tronos elementais vai ter outras características, e dentro desses tronos isso vai se desdobrando em várias outras questões. A gente vai ver ainda depois, em relação a isso, a gente vai ver a questão das energias, dos polos positivos, negativos, positivo, positivo, negativo, negativo, e muita coisa ainda aí, tá? Os tronos podem ser puros ou mistos, entende? Então, o que seria um trono puro? Trono puro que seria um trono, por exemplo, só positivo. E aqui, positivo e negativo é na questão de vibração da energia, não no sentido de bom e mal. Entende? Mas seria tronos de prótons, por exemplo, que seria um positivo. O elétron não é negativo, ele só é o contrário do próton. É nesse sentido, né? Então ele pode ser puro, dentro de uma vibração específica, entende? Como ele pode ser misto, então ele pode mesclar um com o outro. Conforme vai se decantando o nosso olhar, né? Então nós temos Deus aqui, temos os tronos, isso vai se decantando, vai se mantendo características puras ainda, óbvio, mas vai facilitando essas misturas. A gente vai ver, quando a gente for estudar aqui os planos da criação,
que vai chegar num ponto da criação, que eu não vou lembrar agora de cabeça qual que é, se eu não me engano, acho que é o 7º plano da criação, se eu não me engano, onde a gente vai abrir uma terceira característica, onde aí a gente vai ser trielemental, e aí isso vai abrir um leque enorme, né? Mas eu não vou me adentrar aqui, porque isso tudo para mim é muito novo, então eu não tenho ainda firmeza de conhecimento para sair falando tudo de cabeça. Eu vou estar mais aqui, mais contido aqui nas minhas observações e no próprio livro que a gente vai ver, talvez mais tarde, um desenho para ilustrar um pouco para nós. Então, a gente vai ter essa questão dos tronos puros ou mistos, tá? Então, por exemplo, vai ter um trono de Xangô, é da justiça. Se ele for puro, ele vai ser 100% justiça, por exemplo. E aí vai puxar muita característica que está de Xangô. Mas se ele for misto, por exemplo, ele foi criado sob a regência do trono de Xangô, mas aí ele vibrou um pouco mais com outra e pegou Iemanjá, por exemplo, que vai ser essa coisa mais acolhedora, de amor, de união. Então ele vai ser muito justo, mas vai ter a união. Então ele vai virar essa mistura, né? Aqui agora eu vou comentar com vocês um pouco sobre os tronos, tá? São 9 tronos. Então a gente tem o primeiro trono. É um trono fatoral. Agora essa palavra fatoral a gente vai ver aqui. Mais para frente a gente vai ver ela novamente explicada, tá? E é importante a gente entender. Essa palavra ela vai ter alguns contextos aqui ao longo do livro, mas para esse momento, assim, fatoral é o que Deus mesmo fez, a centelha divina de Deus. Deus está criando, não necessariamente o espírito, mas é o que está mais próximo. Entende? A centelhazinha ali, entende? Ó, tronos fatorais. São as ondas fatorais que virão correntes elementares, depois correntes energéticas, entende? E são as centelhas vivas, né? Então você vê, nesse primeiro trono, que seria o mais baixo, é o quê? Que está mais próximo da centelha divina. Entende? Que não necessariamente é o espírito criado, mas sim essa fagulhazinha do que Deus está criando ali, está criando aquela primeira energia, é ali que está. Aí a gente vai para o segundo trono, que é um tronos essenciais, onde são seres que vivem inconscientes, entende? Terceiro trono, tronos elementais, aí você já tem seres intuitivos. Quarto, tronos duais, entende? Que é onde tem... Ih, rapaz, marquei errado aqui de novo. Eu marquei errado aqui na minha observação. Porque os dois estão igual. Deixa eu pegar aqui direto no livro aqui. Tronos elementares. Ah, não, tá certo. Instintivos. Isso. Então, nos tronos elementares, nós temos os seres intuitivos. E nos duais, nós temos os seres instintivos. Por que instintivos? Porque ele está nessa questão da dualidade. Então, espírito e matéria. Ele está começando a ganhar essa característica do seu instinto, né? Para depois virar a questão racional, né? Vocês estão percebendo aqui um paralelo, já claro, dentro do espiritismo, da escala de criação de Deus espírita? Entende que o espiritismo vem nos trazer? Estão percebendo que está dentro do mesmo paralelo? Quinto, tronos encantados. São sensitivos ou semiconscientes. Sexto, os tronos naturais, onde nós já temos os seres que são conscientes. Sétimo, tronos estrelados. Aqui já são seres hiperconscientes. Oitavo, tronos celestiais. Aqui já são só seres mentais. Aqui é puro mental. Acabou corpo físico, agora é mental. E o nono e último trono, que são os tronos solares, entende? Onde estão seres celestiais, mentais, irradiadores de energias fatoradas, né? Então a gente viu que sempre estaremos sobre algum trono. Por quê? Porque aqui eu não estou entrando aqui no detalhe,
Tanto que eu até nem sei aqui no detalhe de cada um, o próprio livro só vai pontuando assim por cima. Mas é interessante a gente perceber que, dependendo de onde a gente está na escala evolutiva aqui, a gente vai estar, como ele vai dizer, a gente vai estar em cima de algum trono. Então, por exemplo, nós já estamos no nível de consciência. Então a gente vai estar aqui, ó, em cima dos regido mais pelos tronos naturais, porque o nosso nível evolutivo agora é em consciência, entende? Mas em algum momento lá no passado a gente já foi um elemental, então a gente já está no trono encantado, né? A gente já foi um animal, então a gente vai estar aqui nos tronos duais, entende? Então vai estar isso. E esses tronos vão guiando a nossa evolução. É bem interessante. Essa parte aqui fica um pouco, pelo menos quando eu fiz esse estudo, ficou um pouco solto. Mas aí quando eu fui lá na frente, isso daqui, tá? Aqui a gente tá estudando capítulo 5, acho que é capítulo 11, 12, que a gente começou a estudar os orixás, aí para mim fechou mais, eu consegui entender um pouquinho melhor mais isso, tá? Mas nesse momento, eu consegui absorver, lembrando que eu não sou um sacerdote de Umbanda, lembrando que eu não tenho a pretensão e nem posso, por direitos autorais, fazer um estudo como se fosse um curso mesmo de doutrina e teologia de Umbanda Sagrada. Eu só sou um estudante de espiritualidade que estou estudando a obra e trazendo aqui para vocês o que eu entendi da obra, né? Então, nessa parte de tronos, eu entendi que essas grandes caminhos, grandes vias que vão guiando a evolução e gerando suas energias, suas vibrações e tudo mais. A qualidade e natureza humana é cétupla, um amálgama essencial formado por 7 essências. A vida material é tão atrativa que, se os tronos não atuarem com intensidade, nós tendemos a regredir, nos animalizando. O recurso material são uma forma de amadurecer o ser e conscientizá-lo. Olha que interessante essa observação. Pelo fato de nós estarmos aqui encarnados, a força que a matéria exerce sobre o nosso espírito aqui, e mais somados com essa ilusão que nós vivemos aqui da Matrix, é tão forte que, se os tronos não agissem intensamente em cima de cada ser, depois a gente vai ver que existe orixás que fazem como se fosse, me fugiu o nome específico agora, mas como se fosse dissolver certas energias para você, sabe, se limpar delas, mas não é bem limpar, a palavra é como se fosse exaurir essas energias, para quê? Para nos colocar na rota de novo. Então a gente vai ver que, por exemplo, tem orixás, igual o Xumaré, por exemplo, que se você estiver no caminho, ele não vai agir. Por quê? Porque você tá tudo certo. Agora, se você começa a se desviar, ele naturalmente começa a agir para quê? Para te corrigir e te colocar de volta no local. E aí a gente vai ver também lá na frente que existem orixás que vão fazer esse trabalho de correção e de ajuda, porque eu estou falando de correção, mas a gente também tem a questão de nos ajudar a seguir à frente de maneira passiva. De maneira que você não vai nem. Não é uma coisa assim, vou pedir para Iemanjá me ajudar com isso. Não, vai ter coisas que tu não vai nem pedir. A própria divindade, essa própria entidade, esse próprio trono que está regendo aqui, ele vai entrar em ação, mesmo que tu não queira, mesmo que tu não tenha a mínima ideia. Tu fala assim, não, eu não sei. Vai acontecer. Entende? Tem um anjo da guarda tá te protegendo. Mas que às vezes não tem um anjo aqui. Não tem um espírito que me protege, que me ajuda na encarnação. Não acredito. Não tem. Não faz diferença. Ele vai continuar lá e vai continuar fazendo o trabalho dele da melhor maneira que ele pode. Entende? Então, a mesma coisa a gente vai ver lá na frente. Mas olha que interessante. Então, primeiro a gente já vê a força da matéria sobre nós. Claro que aqui é somado também o fato do nosso nível evolutivo, né? Então a gente vai precisar ainda mais da força desses tronos para nos manter no caminho, né? E olha isso. A gente poderia regredir a nível animal. E aí a gente sabe que a evolução não tem. A gente não regride, né? Mas a gente sabe que nós podemos regredir na forma física, a gente estudou. Partes anteriores ali, a questão da animalização, né? Da zootropia, por exemplo. Então você fala assim, pode mudar o corpo físico, o corpo espiritual,
né? O corpo físico não, o corpo espiritual. Entende? E aí, se a gente for olhar como a gente está com a sociedade hoje, nós estamos no ápice de uma transição planetária, né? Quando a gente olha, existem valores que baseariam a sociedade mínimo para ter uma sociedade ética, moral, isso está perdido. E se a gente for olhar os valores que o mundo prega como normais, eles não nos levam para essa vida animalizada. Então, quando você aprende a viver o sexo com amor, com carinho, com respeito com a pessoa que você ama, isso está em conformidade com Deus. Agora, quando você está vivendo esse sexo na luxúria, tudo, você não está animalizado? Como se fosse um animal no cio? Entende? Quando você quer resolver tudo na violência, na ignorância, na agressividade, não está se animalizando? Então, olha como é que são as coisas. Entende? E aí, vem essa ajuda para quê? Para a gente não seguir. Porque se vai seguir o que esse mundo está ensinando, que é esse caminho normal, do contrário à evolução, tudo o que vai acontecer? A gente vai sendo empurrado para isso. Entende? Aí vem os tronos, vem buscando nos corrigir para quê? Para frear isso. Imagina se não fosse essa correção. A gente tava lá ainda no nível animal ainda. Não ia sair daquilo ali, né? Então, como Deus é bom de ir criando essas divindades para... E a gente vai ver que é uma classe, como nosso corpo são em 7, né? E a gente já sabe, né? Corpo mental inferior, superior, corpo mental, corpo astral, duplo etérico, corpo físico, corpo búdico, corpo átmico. Mas a gente tá tendo essa ajuda, porque senão a gente tá mais complicado ainda, né? E aí, essa última observação aqui, nessa parte que eu achei interessante, eu já li, vou ler de novo, porque aí o Rubens Saraceni vai nos dizer que os recursos materiais são uma forma de amadurecer o ser e conscientizá-lo. Então, aqui ele não vai entrar muito no detalhe, mas ele vai dizer assim, por isso a importância da encarnação. Porque tendo a experiência encarnado, tendo a experiência de estar numa matéria densa, que vai nos alçar, evoluirmos, para nos conscientizar cada vez mais, para evoluirmos cada vez mais, porque tem muitas coisas que fora da matéria a gente não consegue desenvolver, né? Então, por exemplo, tem seres que nunca encarnaram, entende? Nunca encarnaram. E, por exemplo, eles não têm algumas, eles não conseguem ter características. Entende? Eu vi esses dias o Jean Valjean explicando isso numa palestra, que seres, por exemplo, de outros universos, eles não conseguem ter criatividade. Entende? Então, por exemplo, tem seres que são extremamente robóticos. Então, eles estão extremamente razão, pura razão, mas não conseguem ter criatividade. Então, essa coisa da gente pensar, fazer um poema, fazer uma piada, fazer um meme, esses seres não conseguem isso. E não é porque eles são inferiores a nós, ou porque eles são superiores a nós. Só que eles não encarnaram. Por eles não encarnarem, eles não têm essa característica. Então, o que nós humanos aqui temos para nós, assim, criatividade, beleza, tem gente que é mais criativa, outros que é menos, a gente vai desenvolver isso que na carne, na matéria. Então, se aquele ser quiser desenvolver essa característica, ele vai ter que passar por isso. Entende? E temos outras questões ainda, que o livro aqui não entra, mas de caminho evolutivo. Entende? Porque além da gente conseguir ganhar qualidades passando por esse nível evolutivo na matéria, a gente fica pensando, né? Mas por que Deus fez a encarnação? Por que não é só no plano espiritual? Né? Por quê? Porque tem um propósito para isso. Que é justamente, como ele vai dizer, nos conscientizar e nos alçar a evolução ainda mais. Eu realmente não vou saber no detalhe toda a característica que vai englobar isso, mas é interessante a gente já ver esses pontos aqui, né? De que a importância de de termos essa questão da encarnação. Então encarnar é maravilhoso, ótimo, show. Não, porque lembra que encarnar pode fazer cagada, aí tu vai gerar karma, tu pode ajudar muito, vai gerar dharma. Encarnar é muito difícil pro nosso espírito, porque a gente tá aqui preso dentro desse corpo denso, né? Então encarnar não é simples e trivial. E não é assim, que legal, mas eu gosto da vida, minha vida tá maravilhosa. Nossa, eu vou pra praia 3 vezes por semana, não tenho nenhuma dificuldade financeira, minha família toda me ama, eu amo todos. Que maravilhoso encarnar, é a melhor coisa do mundo.
Mas é um caminho para evoluir, a gente não vai parar aqui. Entende? Aqui é um degrau evolutivo. Né? E a última observação aqui desse capítulo 5, e aí a gente finaliza o capítulo 5. Já deu meia hora, mas vamos estender um pouquinho para a gente finalizar o capítulo 5 certinho. As religiões mentalistas procuram acelerar a sua evolução e pulam várias etapas da evolução natural. Exemplo, focando no espírito e lutando contra a carne. São um recurso da lei maior para amparar seres paralisados na sua evolução e que estavam regredindo, né? Quer dizer, estavam indo para o lado do instinto. Então ele vai finalizar essa parte aqui do capítulo 5, justamente falando sobre isso. As religiões mentalistas, então religiões, por exemplo, o budismo, que são religiões que vão ensinar muitas questões mentais, essa questão da respiração consciente, do olhar para dentro de si, elas vão acelerar esse nível evolutivo, por quê? Então você vai olhar, o Buda vai dizer assim, ó, você tem venenos que vão te destruir, como a ganância, como a ignorância, como a raiva, né? Ele vai falar 3 grandes venenos. Aí você pensa, mas por que será? Não importa, é o seguinte, faz tal coisa, porque aí você já por isso que ele vai dizer, já vai acelerar os processos. Porque se aquele ser evolutivo tá lá, mas animalizado, encarnação por encarnação fazendo cagada. Veio a Lei Maior e fala assim, cara, precisamos trazer religiões que vão acelerar um pouco essa evolução. Por quê? Porque se vai esperar o cara ter a consciência e aí explicar e aí não sei o quê, nossa senhora. Tem. Então a gente conhece pessoas hoje em dia que são fechadas, por exemplo, para o espiritual. Tem. E aí tem pessoas que às vezes não estudam, tem pessoas que são fechadas para o espiritual, mas está indo numa religião, por exemplo. Então ela se abriu, a sua fé se abriu, mas até um certo nível. Tem outras pessoas que estão completamente fechadas, que não querem saber de nada, é só matéria. Então aí, tendo contato com esse tipo de religião mentalista, acelera a sua evolução, né? E isso vem casar com a informação que nós temos lá da revelação cósmica, né? Então, se você estudou aqui, fica o convite. Ótima obra, Muito Além do Horizonte, de Jean Vauelan, tem aqui no canal já o estudo inteiro dessa obra, e a gente vai ver, existe um capítulo, não vou lembrar agora de cabeça qualquer, que vai falar sobre o Oriente. E lá a espiritualidade, através de Jean Vauelan, nos conta que a coisa aqui no planeta só não está pior ainda, porque lá no Oriente nós temos, por exemplo, na Índia, nós temos um nível de espiritualidade muito maior do que no Ocidente. Se não fosse isso, era a guerra mundial todo ano, entende? E vai casar com o que a gente está vendo aqui. Então eles estão aprendendo outras religiões, que vai ter essa questão, esse foco grande no mental, para acelerar a sua própria evolução. Mas aqui fica o adendo. Mas então mas estou estudando Umbanda, então Umbanda não vai evoluir? Vai evoluir horrores. Mas eu estou estudando universalismo, eu não vou evoluir? Tu vai evoluir horrores. Mas eu estou estudando espiritismo, eu vou evoluir ou não? Vai evoluir horrores. Não existe uma religião que leva a Deus, todas levam. Algumas vai acelerar a tua evolução, outras vai ser um pouquinho mais devagar, mas todas você vai evoluir. E você sempre vai seguir uma religião. A gente sabe que o futuro é universalista, né? Acabou. Acabou essas caixinhas, né? Mas ainda não estamos nessa realidade. A realidade que nós temos temos religiões aí. Qual a religião que fala com o teu coração? Você consegue estudar o budismo? Eu estudei muitos anos budismo. E aí? Você consegue fazer uma meditação? Conversa contigo. Conversa contigo dentro do budismo. O budismo diz que não existe Deus. Entende? Ele vai dizer isso. Que a gente sabe que não é verdade. Mas ele vai dizer, por quê? Para tu não ter essa muleta de que Deus vai resolver. Então eu não vou fazer minha parte porque Deus resolve. Não é assim que funciona. Então, para resolver, pular etapas e já ajudar de uma maneira específica, Siddhartha Gautama tomou a decisão de falar assim, não existe Deus. Enquanto a gente não tiver provas que existe Deus, a gente não acredita. Então, mas o mundo vai ser uma merda. Não, eu vou construir um mundo novo. Eu vou ser um agente de amor, eu vou espalhar amor no mundo. Não vou esperar que Deus vai amar, eu vou amar.
E aí, isso conversa contigo ou não? Aí, às vezes não adianta falar, então quero saber qual é a religião que mais acelera a evolução. É a que você gosta. É a que você vai seguir. É a que você vai verdadeiramente colocar aqueles conhecimentos que você está aprendendo, filtrando, sempre com o critério da razão, com o critério do que teu coração aponta, porque tem muitos ensinamentos em todas as religiões que foi deturpado por interesses do homem, mas se você pegar aqueles conhecimentos, colocar no teu coração e aquilo te transformar numa nova pessoa, numa pessoa mais evoluída moralmente, mais evoluída intelectualmente, mais evoluída de amar mais, de ter mais empatia, de ter uma visão de coletivo. Perfeito, mano. Perfeito. Você está no caminho certo. Entende? Porque não existe um único caminho só a Deus. Existem caminhos que podem ser mais rápidos, outros mais devagar. Mas tem que pensar assim, qual é o nível da tua perna? Entende? Às vezes você tem uma perninha pequenininha que um caminho mais retinho para ti é melhor. Às vezes tem uma pernão grande, pode pegar um caminho que seja mais tortuoso. Entende? Mas assim, o que conversa contigo? E sempre tendo esse filtro, que eu finalizo a minha fala, que é que Jesus nos ensinou. Siga meu fardo, que meu fardo é leve. Você vai seguir, você vai ser um novo homem. Então você está se envolvendo com qualquer religião que seja. Ele vai, obrigatoriamente, se você está no caminho certo, vai te transformar numa nova pessoa. E não é uma pessoa que vai estar arrogante, com prepotência, com orgulho, com ganância, com inveja, com, entende, com hipocrisia. Não é isso. E sim uma pessoa que vai evoluir moralmente. Então você vai, realmente, quando você está nesse passo de evoluir, entende? Você vai ver o seu nível de amor, nível de caridade, nível de empatia, entende? Então é isso aí. Aqui finalizamos o capítulo 5, tá? No próximo vídeo de quarta-feira, a gente vai estudar o capítulo 6, onde a gente vai começar a ver irradiações. Aí talvez a gente vai. Fica um pouco mais claro a questão da atuação dos tronos, tá? Mas eu acho. Deixa eu confirmar aqui nas minhas anotações. Eu acho que é isso mesmo. A gente vai ver isso depois no capítulo 7, que a gente vai ver os planos aí fica mais fácil de entender. Então a gente vai ver Vivo Tronos hoje. Próximo vídeo a gente vai ver radiações, não sei se vai ser o vídeo inteiro, se vai dar mais do que uma parte. Depois a gente vai ver os planos e aí é legal que a gente vai conseguir pegar esses dois conhecimentos e casar eles e ficar mais fácil de entender. Então antes de finalizar o vídeo, os recadinhos de sempre, eu peço para você, por favor, é fácil para ti, é de graça, mas ajuda bastante o canal. Curta o vídeo, compartilha o vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal, porque tudo isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante, ajuda o YouTube a compartilhar com mais pessoas esse vídeo ou o canal, e assim essa mensagem se espalha e o canal cresce, tá bom? Então, se você puder, por favor, faça essas ações. Também deixo aqui meu convite, no canal tem playlists, tá? Organizada por autor, então se você quiser estudar uma outra obra, caiu de paraquedas nesse vídeo, quer ver desde certinho da parte 1, tá lá nas playlists organizadas por autor certinho, tá? Na descrição do vídeo eu deixo os capítulos que a gente estuda, na observação ali do vídeo, né? E também tem os aperitivos, que eu pego só o mínimo da ideia, assim, ó, o mais resumido do resumido, para fazer um videozinho de 1 minuto, para facilitar você encontrar o que tem naquela parte ali do vídeo também, tá? E o recadinho final é: assistir esse vídeo não invalida de forma alguma a leitura integral da obra, tá bom? Se você quiser entender com mais detalhes por que eu estou dando esse aviso, tá lá na parte número 1, no início do vídeo, eu já explico com mais detalhes por que esse aviso. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo no canal.